É isso aí, galera. Infelizmente, as notícias não são boas. A gente está vivendo momentos de tensão no Brasil e o que já não estava bom parece que está piorando ainda. E como já era previsto, houve uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro. E a gente está lidando com o que pode ser, não estou afirmando, mas tudo indica que é, claramente é, na verdade, uma perseguição política. E isso coloca o Brasil em destaque na notícia internacional, na mídia internacional, só que de forma negativa. E isso tudo, todas as notícias, todo esse envolvimento do presidente, essas notícias do ex-presidente Bolsonaro, corrupção, taxas, tudo isso afasta os investimentos no Brasil. E quem paga por isso? É a população, a pessoa que paga a conta, que trabalha, que vive aqui no Brasil, que investe aqui no Brasil, que faz a roda da economia girar, que a gente vive aqui no Brasil, a gente trabalha, a gente paga imposto, só que a gente depende de investimento no exterior, a gente depende de investimento de pessoas de fora, de países de fora. E olha só as notícias que estão saindo. Na verdade, aqui, né, eu vou só falar sobre o que está repercutindo aí no X, no antigo Twitter. Olha só, Moraes esclarece que o OF não terá cobrança retroativa. Por que o Moraes esclarece isso? O que o Moraes tem a ver com a cobrança do IF? O que ele está decidindo, né? Por que ele tem esse poder? Quem deu esse poder para o Moraes? Que bonzinho. Olha só, Moraes, o benevolente, misericordioso. Nada como uma decisão que não precisa de explicação. Exatamente, não precisa de explicação. O Brasil é dos brasileiros. Onde está o sujeito? Congresso para quê? Exatamente, galera. A gente está vendo ultimamente o STF se ignorando o poder do Congresso Nacional, passando por cima do que decreta o Congresso Nacional e tomando decisão pelo Brasil de forma como ele bem entender. Ele é o juiz, presidente, ele manda. É, galera, esse é o Brasil, esse é o país que nós estamos vivendo. Outra notícia aqui, ó. Olha o presidente do nosso país. Lula diz que não entregará a presidência de volta para bando de maluco. O que será que quer dizer isso? O presidente disse que a população precisa se preparar para as eleições de 2026, pois tem muito candidato na praça. O que ele quer dizer com não vai entregar a presidência de volta para um bando de maluco? Será que ele está planejando alguma coisa? A gente já viu isso em outros lugares, né? A gente já tem aqui do nosso lado, nosso vizinho, que aconteceu exatamente a mesma coisa. A cara do. Não vou falar o que eu queria, mas. O presidente Lula visita trecho de Transnordestina no Ceará. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, dia 18, que não entregará a presidência de volta para um bando de maluco. O petista não citou nomes, mas disse que o grupo destruiu o país nos últimos anos. Quem destruiu o país nos últimos anos? Desde 2002 a gente está com o governo sendo gerido pelo PT e em 4 anos o Brasil foi destruído pelo governo anterior. A gente tem histórico de corrupção, histórico de petrolão, pessoas devolveram dinheiro na Lava Jato, bilhões de dinheiro na Lava Jato. E quem está destruindo o país foi o governo anterior. Pode ter certeza, ó, o que ele está dizendo aqui, ó. Pode ter certeza que serei candidato para ganhar as eleições desse país. Porque eu não vou entregar esse país. Cara, eu não gosto, me dá um nojo do jeito que ele fala.
Eu não vou entregar esse país de volta para aquele bando de maluco, que quase destrói esse país nos últimos anos. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Como ele tem tanta certeza assim? Eles não voltarão. Não é porque Lula não quer. Não é porque Lula não quer. É porque vocês não vão deixar eles voltarem, disse durante a agenda no Ceará. Ainda falando sobre as eleições de 2026, o presidente pediu para que a população se prepare, pois não tem muito candidato na praça. Segundo ele, caso esteja bem de saúde, ele irá se candidatar à reeleição. Na minha opinião, nem deveria ter reeleição por mais de 2 vezes aqui no Brasil. Ano que vem tem eleição. Se preparem porque tem muito candidato na praça. Aqui ele está só repetindo o que ele já falou. Cara, eu não sei aonde nós vamos parar nesse país. Olha aqui, ó. Olha o que ele... Olha ele dando a declaração dele. O que vem da eleição. Se prepare. Se prepare. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Se prepare, porque tem muito candidato na praça. Todo dia eu vejo uma pesquisa que tem candidato aqui, candidato acolá. Eu só vou decidir ser candidato se eu for o ano que vem. Porque eu tenho que conversar com a minha consciência, tenho que conversar com a minha própria consciência e conversar com vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não se preocupe. Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez. E o povo aplaude. Pode ter certeza. Serei candidato. Onde é que nós vamos parar nesse país? Porque eu não vou entregar esse país de volta àquele medo do mundo que quase destrói esse país nos últimos anos. Quando está certo disso? Quando está certo disso? Eles não voltarão. Eles não voltarão. Pode estar certo disso. Pode ficar certo. Eles não voltarão. É isso, galera. A gente tá enfrentando essa realidade. Infelizmente não tem como mudar. E a gente cada vez se vê mais no fundo do poço. Eu não sei como que vai ser essa reação do governo norte-americano com essa notícia do Bolsonaro sendo apreendido, né? Os itens do Bolsonaro sendo apreendido, busca e apreensão, né? Com certeza ele não vai pegar bem, ele vai responder. E olha aqui, ó, eu penso exatamente assim, ó, olha o que eu gostaria de falar pro povo brasileiro que o Monark acabou falando aqui, ó. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! É bem isso, galera. Meu Deus do céu, cara. Ó, aí mais aqui, ó. Meu Deus, a Polícia Federal indo de Coldplay. Isso eu não vi. Nunca abri um pendrive na minha vida. Tô preocupado com isso. Tô surpreso. Vou perguntar pra Michelle, minha esposa, se era dela. Eu não vi esse vídeo ainda, vou ver agora. Pediu para ir no banheiro, apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do prédio? Vieram aqui, não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui e pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo. Tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí. Presidente, o senhor teme uma eventual prisão? Tudo pode acontecer.
Quando você vê velhinhas presas, semana 3 semanas, uma mulher com 7 filhos foi condenada aí a 14 anos de cadeia. Uma pessoa pediu para no banheiro, botei o banheiro, mas é isso, galera. A gente... Eu não coloco minha mão no fogo por nenhum político. A gente sabe que todos eles dependem de verbas de dinheiro público, usam dinheiro público como bem entender. Mas é claro, é nítido que a gente está tendo uma perseguição política aqui. Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. E a gente não pode duvidar de nada. Não duvido que alguém tenha colocado um pendrive lá e plantado uma prova contra o Bolsonaro, né? Olha só, agora, tipo, o que acontece com a economia, né? Essas notícias, na verdade, assustam os investidores, né? As pessoas começam a investir, a tirar o dinheiro da bolsa, vender seus ativos, tirar o dinheiro do Brasil. E a Ibovespa já caiu firme com a operação da PF contra o Bolsonaro. Os investidores seguem em compasso de cautela, receosos de que a situação possa provocar uma escalada no conflito entre Brasil e Estados Unidos. O Ibovespa opera em queda firme na sessão desta sexta-feira, dia 18 de julho. Com o mercado monitorando a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a leitura de investidores é que essa situação possa provocar uma escalada de conflito comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. E é óbvio que isso vai acontecer, né? A gente já está vendo os impactos disso. Por volta das 14h40, o índice recuava 1,59%, aos 133.409 pontos. No mercado de câmbio, o dólar volta a subir frente ao real, negociando na faixa de 5,57. Olha, hoje cedo mesmo, hoje eu acordei e olhei o dólar, estava 5,55, já subiu para 5,57. E se eu olhar agora, deixa eu ver aqui, cotação dólar, 5,58, ó, já está subindo. E vamos continuar aqui, ó. Entre as maiores quedas estavam as ações da Braskem, que tombavam 6,36%, seguida da Embraer, com recuo de 5,02%, e a própria B3, que cai 4,88%. Então, a Braskem e a Embraer têm ligação direta com investidores dos Estados Unidos, né? Não só dos Estados Unidos, mas de fora do Brasil. Então, é muito provável que essas ações caiam, porque as pessoas de fora vão acabar tirando o dinheiro do Brasil que estão alocados nessas ações, nessas empresas. Na ponta positiva, destaque para a VEG, que apreciava 0,88%. As outras ações apareciam com uma valorização mais tímida. Bradespar, que subia 0,43%, e Vale, que avançava 0,41%. Então a gente vai ver os impactos na economia. E durante a semana, e olha só, hoje é sexta-feira, dia 18/7. Durante a semana a gente viu essas notícias, alguns investidores já começaram a se antecipar. Opa, tá batendo o sol bem na minha cara aqui. E começaram já a tirar dinheiro da bolsa, né, dos investimentos. E vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Tive que fechar a porta ali porque estava muito sol aqui no meu rosto. Em paralelo à operação da PF ontem, o presidente americano Donald Trump publicou uma carta dirigida a Bolsonaro em que sustenta que o processo em curso contra o ex-presidente é injusto e deve ser encerrado imediatamente. No documento, Trump cita que, por meio de política tarifária, expressou desaprovação ao tratamento dado a Bolsonaro. A escalada da disputa comercial entre o governo americano e o brasileiro é vista como cautela, uma vez que tem provocado uma melhora da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que tem impulsionado sua chance de reeleição em 2026. E isso é verdade, galera.
O que eu tenho visto é que o governo Lula, o governo do PT, tem se aproveitado dessa situação para usar de palanque político. E o governo já estava desgastado, já estava tendo um problema de popularidade, que nos últimos dias a gente tem notado que o Lula tem até aparecido mais na mídia, tem dado entrevista, coisa que ele não gostava de fazer, ele falava somente para a sua militância, para as pessoas que apoiavam ele. E a gente está vendo ele aparecendo mais na mídia, fazendo propaganda. Então, agora como ele tem um culpado, ele tem alguém para colocar a culpa, ele vai usar essa situação como uma moeda como um jogo político mesmo, né, para poder se aproveitar e tirar benefício disso, para tirar a culpa da gestão dele e colocar a culpa no Donald Trump e na situação das taxas e no Bolsonaro. É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Ó, o dólar sobe, a bolsa cai mais de 1% com a ação da PF e temor de tensão com os Estados Unidos. Toda essa situação faz a gente... toda essa situação faz com que a gente tenha uma incerteza, né? Incerteza jurídica, incerteza política aqui no Brasil e afetam diretamente nossos investimentos. Então, a gente precisa se proteger, precisa começar a pensar melhor, estudar melhor sobre investimentos no exterior, tirar um pouco o dinheiro do Brasil, né? Começar a diversificar, porque o Brasil, infelizmente, não é mais seguro de investir. A gente não tem mais a possibilidade de deixar todo o nosso patrimônio nesse país, no Brasil, por vários motivos. E a gente tem visto nos últimos dias notícias que infelizmente, vão fazer muita gente sofrer, muita gente vai perder emprego, muita gente vai passar por dificuldades financeiras e ainda eu acho que é só o começo, muita coisa ainda vai rolar. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos dessa série. Mas é isso, galera. A gente está vendo aí, acompanhando as notícias. Eu tô agora fazendo os vídeos para vocês aqui para tentar atualizar de forma clara, de forma objetiva, trazendo informações sobre o mundo financeiro, sobre comportamento financeiro. Eu não sou muito adaptado com as câmeras, eu estou começando, mas eu conto com a ajuda de vocês nessa nova caminhada. E escrevam nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo, sobre o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, tá bom? E acho que por isso é tudo. É tudo por enquanto e até mais. Tchau, tchau.